Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar início hoje à anatomia radiológica. Vamos falar sobre o sistema esquelético, tá? Nessa parte da anatomia, vamos falar sobre os diversos sistemas do corpo, que vai ser quando a gente vai dar continuidade ao que a gente aprendeu em citologia e histologia. Citologia foi o estudo da célula, em particular. Em histologia, o estudo dos tecidos, a partir da constituição com as células, cada uma com sua função, se unindo a várias outras que exercem o mesmo tipo de função ou até mesmo uma única função, formando os tecidos, e a partir daí a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, tá? Então, dentro do conceito de esqueleto, a gente vai ter o estudo dos ossos, que é a osteologia, estudo das formações intimamente ligadas ou relacionadas com os ossos, com ele formando um todo, que é o esqueleto, tá? Então, dentro da anatomia, a gente vai ter o estudo como corpo humano, tá? E como esqueleto. Até a divisão vai ser diferenciada, como a gente vai ver mais na frente. Então, dentro das funções do esqueleto, a gente vai ter função de proteção, como, por exemplo, os ossos do crânio e da coluna vertebral, que protegem o cérebro e o sistema nervoso central, a caixa torácica, que protege o coração e pulmão, a pelve, que protege bexiga, urinária e os órgãos reprodutores internos masculinos e femininos, função de sustentação e conformação do corpo, o arcabouço, dando estrutura, tá? Atua como suporte aos tecidos moles e promove pontos de fixação para a maioria dos músculos do corpo. Armazenamento de íons, cálcio, potássio. Esses minerais são estocados nos ossos do esqueleto. Estes podem ser mobilizados e distribuídos pelo sistema vascular sanguíneo para outras regiões, conforme sejam requeridos pelo corpo, por exemplo, durante a gestação. Observação: devido a grande conteúdo de mineral, o esqueleto pode permanecer intacto por muitos anos após a morte. Funções de movimento, forma, junto com os sistemas muscular, alavancas, com que o movimento pelos músculos permite o deslocamento do corpo. Músculos fixados ao esqueleto e aos ossos que se relacionam com articulações móveis. Por exemplo, a movimentação de flexão da perna vai ser dado pelo eixo da coxa com o quadril, flexão de braços, tá? Então, eles vão ter, junto com as articulações, por exemplo, no braço, a articulação do cotovelo, na perna, a articulação do joelho, movimentação de dobradura da perna, de levantar a perna, de levantar o braço. Produção de células sanguíneas, através da hematopoiese. Após o nascimento, a medula óssea vermelha de certos ossos, só acontece através dos ossos longos, produz as células sanguíneas encontradas no sistema circulatório. Então, tá aí mais uma comprovação de que os sistemas do corpo vão trabalhar em conjunto, muitas das vezes complementando a função um do outro. Divisão do esqueleto. O esqueleto é dividido em axial, eixo central do corpo, que é composto de cabeça, pescoço e tronco, e o esqueleto apendicular, que é composto por membros superiores e membros inferiores. O esqueleto axial tem a cabeça dividida em crânio e face, o pescoço dividido em vértebras cervicais e o osso ióide, o tronco dividido em vértebras torácicas, lombares, sacrais, externo e costelas ou arcos costais. O esqueleto apendicular, os membros superiores, clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna e mão. Membros inferiores,
quadril, fêmur, patela, tíbia, fíbula e pé. Então, na divisão do esqueleto axial e apendicular, a gente tem os anexos da cintura escapular no membro superior e da cintura pélvica no membro inferior, que são, no membro superior, os ossos da articulação do ombro bilateralmente e no membro inferior, os ossos do quadril bilateralmente, tá? Então, membro superior, cintura escapular, membros inferiores, cintura pélvica. Aí agora nós vamos falar sobre elas. A união entre o esqueleto axial e o apendicular se faz por meio de cinturas, ou giro do símbolo. Também a gente encontra essa denominação em alguns livros. Cintura escapular, escápula e clavícula. Cintura pélvica, os ossos do quadril. No membro superior, cintura escapular é formada por clavícula e escápula. Aí, descendo, né? Braço, formado pelo húmero. Antebraço, rádio e una. Mão, carpo, metacarpos e falanges. No membro inferior, a gente tem a cintura pélvica, formada pelos ossos do quadril, ilho, isquio e pubis. A coxa, formada por fêmur. Joelho, formada pela patela. Perna, tíbia e fíbula. Pé, tarso, metatarso e falanges. Então, num total, em um adulto mediano, né, uma média, nós temos 206 ossos. O número varia se a gente levar em consideração alguns fatores como faixa etária, ou seja, a idade do indivíduo, fatores individuais, existem pessoas com ossos extranumerários, por exemplo, como vértebras a mais, dedos a mais, e as variações são inúmeras. E os critérios de contagem, por exemplo, existem alguns livros em que contam os ossículos do ouvido como fazendo parte dos ossos do crânio, alguns acrescentam o ióide como ossos da face, então essa variação a nível de contagem também sofre alteração. Outra situação também é em relação a sacro e cóccix, em que algumas literaturas fazem a contagem dos ossos em separado, das vértebras, né? E em outras literaturas a gente tem o sacro como uma coisa só e o cóccix como uma coisa só. Então a gente tem algumas alterações de numeração, dependendo da literatura que a gente está se baseando para estudar. Classificação dos ossos de acordo com a topografia. Então a gente tem os ossos axiais, que pertencem ao esqueleto axial, e os ossos apendiculares, que pertencem ao esqueleto apendicular. De acordo com a forma do osso, a gente tem distribuição pelo comprimento, pela largura e pela espessura. Então, essa classificação vai dividir eles em ossos longos, curtos, laminados ou planos, irregulares, pneumáticos e sesamoides. Ossos longos ou trabeculares, comprimento maior que a largura e a espessura. São exemplos desse tipo de osso: fêmur, húmero, rádio, una, tíbia, fíbula e falanges. São classificados como ossos longos. Apresenta duas extremidades chamadas de epífises e um corpo chamado de diáfise. Possui no seu interior o canal medular que aloja a medula óssea. A diáfise é formada por um cilindro oco de osso compacto que rodeia a cavidade medular e essa é usada como reserva de gordura, também chamada de cavidade da medula óssea amarela. Epífise proximal e distal, superfície externa formada por osso compacto e região central, por placas interligadas de osso esponjoso, que é onde normalmente tem uma incidência maior de fratura, principalmente se tratando de húmero no membro superior e de fêmur no membro inferior. Endósteo,
tecido conjuntivo que envolve a cavidade medular amarela e as cavidades entre as placas de osso esponjoso. Osso laminar ou plano apresenta comprimento e largura equivalentes, predominando sobre a espessura. Por exemplo, os ossos do crânio, a escápula e os ossos do quadril. Ossos curtos apresentam 3 dimensões de relação bem semelhante uma com a outra, por exemplo, os ossos do carpo e os ossos do tarso no pé. Ossos irregulares são os ossos que não conseguem ser classificados dentro de nenhuma das outras categorias, porque eles são irregulares, né? O nome já diz. Morfologia complexa, que não encontram correspondência em formas geométricas conhecidas. Por exemplo, as vértebras da coluna vertebral e os ossos temporais. Osso pneumático apresenta uma ou mais cavidades de volume variável revestido de mucosa e contendo ar. Por exemplo, cavidades, sinos ou seios da face. Estão situados no osso do crânio, osso frontal, maxilar, temporal, etimoide e esfenoide. São as cavidades onde são denominadas seios da face, que é onde normalmente ocorre uma patologia que a gente chama de sinusite. E os sesamoides são desenvolvidos nas substâncias de certos tendões, tá? Ou da cápsula fibrosa que envolve as articulações, intratendíneas e periarticulares. Um dos exemplos, e inclusive o maior sesamoide, é a patela, tá? Então, os sesamoides, eles estão localizados sempre próximos a tendões, baixo e cima, ou se desenvolvendo em articulações, entre os tendões ou entre as articulações, tá? Então, existe a ocorrência de outros sesamoides além da patela, tá? Tem pessoas que têm na sola dos pés, tem pessoas que desenvolvem na palma das mãos, às vezes acontece por lesão de movimento repetitivo, essa formação de cálcio, às vezes ela pode ocorrer por causa de um excesso de esforço que aquele tendão passa por algum momento da vida ou por um longo momento da vida, não se sabe quais são exatamente os fatores, pode acontecer com uma pessoa e não acontecer com outra, mas a patela é comum para todas as pessoas, e ela está sobre o tendão que permite a movimentação do joelho, a dobradura do joelho. Tanto é que numa situação em que a pessoa sofra um acidente, hoje em dia já tem colocação de prótese, então já é bem mais difícil de ocorrer uma situação como essa. Mas se porventura acontecer alguma coisa e o paciente sofrer uma fratura na patela e perder a patela, não coloca prótese, não coloca nada, a mobilidade de flexionar o joelho vai ficar bem debilitada devido a não ter mais essa estrutura que funciona de certa forma como uma roldana para poder permitir a movimentação do tendão em flexionar e estender a perna, tá? Nós terminamos essa aula por aqui, daremos continuidade numa próxima aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.